Presidente e deputado Tio Carlos, senhoras e senhores deputados que ainda permanecem no plenário, você que nos segue pelas redes sociais, nos assiste pela TV Alerj, presença ainda nas galerias, jornalistas, imprensa, enfim, colegas de trabalho aqui da Alerj. Quero iniciar esta alocução, em primeiro lugar, agradecendo as generosas e até exageradas palavras do deputado Tio Carlos a meu respeito. Vossa Excelência não mencionou, mas eu o faço, que teve também Vossa Excelência ao longo dessa legislatura toda uma participação muito ativa e muito presente e muito dinâmica na própria Comissão de Educação mencionada por Vossa Excelência e, sem dúvida alguma, a sua presença aqui no Parlamento fará falta para debater o tema da educação, o tema da criança, do adolescente, que é uma área de sua especialidade como parlamentar. Faço aqui esse registro e, vendo aqui em plenário os deputados Osório e o Anderson Nogueira, também aproveito para dizer que ambas as presenças nos farão também muita falta na próxima legislatura. Eu tive no Osório um queridíssimo colaborador dirigindo comigo, lado a lado, a Comissão de Economia, da qual ele é o vice-presidente, que eu presido, e o deputado Anderson Nogueira também, membro ativíssimo da Comissão de Economia. Por isso, aproveito para fazer esse tríplice registro, previamente já anunciando a falta que farão esses três parlamentares na próxima legislatura. Deputado Tio Carlos, eu começo o tema que preparei, desenvolvendo, na verdade citando, usando algumas referências que encontrei, a palavra distopia. O conceito de distopia tem um significado muito próximo ao que a gente poderia chamar de uma patologia coletiva, ou do imaginário coletivo. Uma localização anômala de um órgão, ou mais especificamente no sentido que quero atribuir, lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. É uma anti-utopia. Mais detalhadamente, distopia ou anti-utopia é qualquer representação ou descrição ficcional de uma organização social cujo valor representa a antítese da utopia. As distopias são geralmente caracterizadas pelo totalitarismo, autoritarismo, pelo controle opressivo sobre toda a sociedade. E por que inicio aqui a minha intervenção conceituando distopia? Porque, na verdade, foi usando o conceito de distopia que o excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, justificou a proibição do programa eleitoral do professor Fernando Haddad, candidato a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores, programa eleitoral no qual se veiculavam várias declarações do seu oponente, o senhor Jair Bolsonaro, fazendo claras e inequívocas apologias à tortura. O ministro Luiz Felipe proibiu esta propaganda, dizendo que ela poderia criar na opinião pública estados passionais com potencial para incitar comportamentos violentos. Em diálogo com a escritora Eliane Brum, me chama a atenção o fato de que ao ministro tenha suscitado preocupação apenas as eventuais consequências da veiculação de um candidato a presidente da República, que faz apologia à tortura e que tem um torturador como seu ídolo, mas não se preocupar com o conteúdo em si das suas preleções, das suas intervenções. É um sinal gravíssimo da anomalia institucional em que transcorrem estas eleições de 2018. Ou seja, a Justiça Eleitoral, deputado Anderson, sequer se interessa em investigar o chamado escândalo dos WhatsApps, denunciado não pelo PT, mas por um jornal de grande circulação nacional, que, aliás, insuspeito,
de fazer campanha para o PT, ao contrário, é um dos contendores na imprensa do programa, da atuação do Partido dos Trabalhadores, que faz uma reportagem, a jornalista Mônica Bergamo, desenvolvendo e detalhando o chamado escândalo dos WhatsApps, através do qual a campanha do senhor Jair Bolsonaro teria veiculado uma quantidade estupenda de mensagens de WhatsApp, veiculando conteúdos mentirosos, né, com recursos de Caixa 2, oriundos de pessoas jurídicas, ou seja, um tríplice crime eleitoral. A Justiça Eleitoral não quis se interessar pelo caso, sob a alegação, pasmemos todos nós, de que o TSE não quer interferir na eleição. Mas ele é feito para isso, ele é constituído para isso. Existe uma corte eleitoral na esfera estadual e na esfera federal, justamente para exercer o controle republicano sobre o processo eleitoral, de modo que ele não desande, não degringole, não descambe para práticas, para atitudes, para, enfim, situações absolutamente, enfim, compatíveis com o processo democrático. Como se isso fosse pouco, o ministro Luiz Felipe Salomão menciona a sua preocupação e por isso proíbe a propaganda, para que a população não se sinta, digamos, aflita, não se sinta em pânico, não se desespere com o fato de que um candidato a presidente da República defende a tortura e tem como ídolo um torturador. Como a propaganda foi proibida, mas eu não estou proibido de falar o que bem entender, eu trouxe aqui algumas menções do senhor Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República, como, por exemplo, na entrevista à Rádio Jovem Pan, em 2016, quando ele de novo volta a afirmar, já o havia feito quando mais jovem, que o erro da ditadura foi apenas torturar e não matar. Mas ainda ele afirma, eu defendo a tortura. O cara tem que ser arrebentado para abrir o bico. Afirma, inclusive, se dirigindo a Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, no período da ditadura, deviam ter fuzilado uns 30 mil, a começar pelo presidente Fernando Henrique, que seria um grande ganho para a nação. Quando deu o seu voto no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que não responde a nenhum processo até o presente momento, você nem sabia disso? A ex-presidenta Dilma Rousseff, a única presidenta constitucional do Brasil, até 31 de dezembro de 2018, não responde a nenhum processo até o presente momento, pois o deputado Jair Bolsonaro, no seu voto, faz uma alusão, uma menção elogiosa e apaixonada, como um fã, a um dos mais deploráveis personagens da vida brasileira, que é o coronel, torturador, confesso, Brilhante Ustra. Por isso, é importante que se disseminem essas informações para que as pessoas formem o seu juízo. Como se tudo isso fosse pouco, recentemente, já durante a campanha, no calor da campanha, no estado do Acre, que, como sabemos, foi por muito tempo governado pelo PT e elegeu, inclusive, parlamentares de dimensão nacional para o Senado, para a Câmara Federal, por aquele pequeno, porém valoroso Estado brasileiro, ele afirma que era preciso fuzilar toda a petralhada aqui no Acre. Enfim, saindo do campo da tortura, sobre mulheres, afirmou em entrevista ao jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, eu tenho pena do empresário no Brasil, porque é uma desgraça você ser patrão no nosso país com tantos direitos trabalhistas. Entre um homem e uma mulher jovem, o que o empresário pensa? Poxa, essa mulher está com a aliança no dedo, daqui a pouco engravida, meses de licença maternidade, quem vai pagar a conta? O empregador. No final, abate no INSS, mas quebrou o ritmo de trabalho. Quando ela voltar ao trabalho, vai ter um mês de férias, ou seja, trabalhou 5 meses em um ano. Sobre o povo negro, ele afirmou, em palestra no Clube Hebraica, aqui no Rio de Janeiro, no ano de 2017, que esteve num quilombo em Eldorado Paulista, e afirmou que o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas, unidade de medida usada para pesar gado.
né, não fazem nada. Acho que nem para procriador serve mais. Ao discutir pela imprensa com a artista e cantora Preta Gil, afirmou: ô Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco porque meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu. A isso, com essa frase, ele se referia à pergunta que ela fez, caso um dos seus filhos, né, um deles, nosso colega aqui, deputado, eleito senador, se apaixonasse por uma mulher negra. Enfim, tem um festival de pérolas, né, sobre o Estado laico, princípio da República Federativa do Brasil. Ele afirma que não tem essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão e a minoria é que se curve a essa nova vertente, dada a prioristicamente por ele. Veja, é um candidato, não é nem o presidente eleito, tomara que nunca seja, trabalho para que nunca seja, mas ainda que o fosse, não é o presidente que muda a Constituição, é um poder constituinte, nesse caso, com esse dispositivo que é a cláusula pétrea, só um poder constituinte originário, portanto, só uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Mas ainda segue afirmando o candidato poupado pela Justiça Eleitoral, que seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Entrevista à revista Playboy, em junho de 2011. Enfim, ou seja, presidente Tio Carlos, além de pavorosas, além de absolutamente deploráveis sobre todos os aspectos, estas declarações sobre a tortura, sobre a apologia à tortura, sobre mulheres, sobre negros, sobre a comunidade LGBT, sobre direitos dos trabalhadores, elas nos fazem crer, e me fazem crer, eu insisto, foi a intervenção que fiz ontem desta tribuna, que esta eleição de 2018 para presidente da República, nesta eleição, não se configura mais uma disputa entre dois partidos políticos. Na verdade, a disputa que está posta é entre democratas, humanistas, aqueles que defendem o primado dos direitos, aqueles que defendem o respeito às liberdades coletivas e individuais, aqueles que defendem a diversidade como um valor, e um outro campo, que é o campo do fascismo, do obscurantismo, da barbárie, da repressão, da violência, do ódio, da intolerância. É isso que o povo brasileiro vai decidir no próximo domingo. Não é mais, já deixou de ser uma disputa entre o PT e o PSL, né? Não é, já está muito longe de uma espécie de fla-flu partidário. E eu, como deputado do PT, e também tendo várias críticas à atuação do PT em vários aspectos, muitas delas reverberadas desta tribuna. No ano de 2015, eu assumi a tribuna algumas vezes para fazer críticas a várias decisões ou propostas que vinham sendo entabuladas pela então presidenta Dilma Rousseff, do meu partido, né? Porque estar num partido não significa abrir mão do seu espírito crítico, da sua consciência crítica de modo algum, mas como petista, eu faço questão aqui de afirmar: você que continua insistindo em votar em Jair Bolsonaro, porque é contra o PT, eu pergunto, deputado Anderson, será que cabe no antipetismo dessas pessoas a tortura? Será que cabe no antipetismo dessas pessoas a apologia a um torturador? Será que cabe no antipetismo dessas pessoas o preconceito contra mulheres, negros, comunidade LGBT, a criminalização da pobreza, a violência? Tudo isso cabe no seu antipetismo? Que se couber, além de continuar votando no Bolsonaro, depois você procure um médico, procure um analista, procure uma junta psicanalítica, que é um problema da alma, né? E eu queria terminar, deputado Tio Carlos, com uma resposta dada pelo meu colega professor Fernando Haddad, candidato a presidente da República, essa semana na Lapa, né, quando, em referência a todas essas pérolas, a todas essas agressões, as ameaças, deputado Osório, o candidato já anunciou que o senador Lindbergh será preso, já anunciou que o professor Fernando Haddad também será preso, ele já anunciou, ele já deu voz de prisão
já declarou, já anunciou a prisão e o banimento de todos aqueles e aquelas que pensam diferentemente dele, particularmente aqueles e aquelas que se inscrevem no campo que ele classifica, sei lá, como que ele categoriza esse campo como campo da esquerda. Em resposta a todas essas pérolas, o professor Fernando Haddad, no dia 23 de outubro, na Lapa, em lindo ato que fizemos aqui no Rio de Janeiro, disse o seguinte: ele disse que depois das prisões eu teria 2 destinos, a prisão ou o exílio. Eu fiz uma opção, resolvi derrotar Jair Bolsonaro. Eu não o quero preso, nem exilado. O que eu quero é que ele viva, com saúde, para ver os negros na universidade, as mulheres emancipadas e donas de seus destinos, as terras indígenas demarcadas, os nordestinos progredindo com água, comida, trabalho e educação. Portanto, para bom entendedor, pingo é letra. Nós sabemos o que está em jogo no Brasil, nós sabemos o que terá que ser discernido e decidido no próximo domingo. No que me diz respeito, não só fico, como trabalho até o último momento do domingo, pela democracia, pelo primado dos direitos, pelo humanismo, por valores que fazem da gente pessoas melhores, que convivem na diferença, que convivem na diversidade, que respeitam aquilo que não é espelho. Esse é o pronunciamento que quero fazer, e na esperança, na expectativa de que até domingo, mais reflexão, mais crises de consciência, melhor discernimento possam levar o Brasil à tentativa de restaurar políticas que promovam a cidadania, que ampliem os direitos, que incluam os mais pobres. Enfim, é a expectativa que tenho para a eleição do próximo dia 28. Muito obrigado, senhor presidente.